bacana, né, doutora Vanúzia? Amei isso. Olha como o brasileiro é versátil, de se adaptar num país e em cultura totalmente diferente e mais ousada, porque ela é uma nordestina, paraibana e se inseriu lá pondo mesa posta. Maravilhosa, tá de parabéns, só pela coragem. Não ela é? já é vencedora pela coragem. Só pela coragem, É. de se reinventar num outro país. Em outro país Muito legal. dificílimo, dificílimo. E um país muito fechado, né? Exatamente. Porque a gente sabe o quanto Londres é fechado, o quanto a Inglaterra é fechada. Então dá pra você literalmente se reinventar e ela mostra Com pra gente certeza. como fazer. Agora é o Amém. seguinte, vamos voltar nós pra nossa Vamos. realidade aqui. Desirê, me libera a próxima pergunta, porque a gente vai esclarecer as perguntas da semana passada, tá, doutora? Aham. A mulher pode se lavar com sabonete que contém cheiro ou só neutro? O ideal é que seja neutro, para que você não venha alterar o pH da vagina, que tem que ser um pH ácido. Vagina saudável é vagina ácida. O que é que acontece com os cheiros? Podem levantar alergias genitais. Então, principalmente se você tiver histórico de ser uma pessoa alérgica, o ideal é que o sabonete seja neutro mesmo e líquido, de preferência. Então, e mais, doutora Vanúzia falou a semana passada que não tem necessidade de lavar a vagina internamente, nada, né? Nada. Próxima pergunta, por favor, Desica. Doutora Vanúzia, qual é a maneira correta na hora do xixi? Ducha ou limpa com papel higiênico? Olha só, eu vou pro bem prático, porque nem sempre você tem uma ducha ali perto. Tem gente que tem mania da ducha. Se você tem mania da ducha, a ducha deve ser inserida de cima para baixo, para que você não venha fazer o fluxo contrário de água, trazendo resíduo da região perianal para a vagina, que isso daí é muito ruim. Então, o ideal é que o fluxo de água seja de cima para baixo. Não tem duchinha. Passar o papel higiênico como se fosse um mata-borrão. Tem gente que vem com o papel higiênico com tanta força que irrita o epitélio, ele fica pregado, né, nos pequenos lábios, nos grandes lábios. Não precisa força, não precisa esfregar. É um mata-borrão. Você limpa encostando o papel higiênico, secou, lança fora. Próxima, é aulinha mesmo, literalmente. Exatamente. Hoje, né? Boa tarde, doutora Vanúzia. Eu gostaria de saber se é possível desenvolver HPV oral sem nunca ter praticado essa relação. A gente até respondeu essa semana passada, né? Isso, foi. Mas eu volto a responder. Geralmente, HPV oral requer sexo oral. E mesmo assim, ele ainda é difícil de aparecer, mais fácil quando você é uma imunodeprimida. Você falou que o DIU pode ser usado como um contraceptivo de emergência. Isso até 5 dias após a relação desprotegida. Isso. E a Salete está querendo saber, o que é que você fala sobre o DIU? Ele faz mal? O DIU não faz mal. O DIU é um contraceptivo maravilhoso e prático. Você até pode esquecer que ele existe, principalmente o DIU de cobre, que dura 10 anos, né? O que é que você pode sentir como malefício do DIU? O fluxo menstrual aumentado, dores pélvicas, cólicas menstruais aumentadas também. Isso é uma questão de adaptação. Em média, 3, 4 meses depois da inserção do DIU, essas queixas amenizam bastante, você se acostuma com o fluxo e você funciona sem maiores problemas. Isso diz respeito ao DIU de cobre. DIU de Mirena. O DIU de Mirena, algumas mulheres reclamam de ganho de peso e não há uma parada total do fluxo. Para aquelas que desejam parar totalmente, às vezes não conseguem, mas o certo é que diminui bastante. Um efeito adverso, redução da libido também. Então, é uma questão que você tem que falar com o seu gineco, porque método contraceptivo precisa ser pensado. O melhor para você é o que deve ser usado. E outra coisa, às vezes não dá certo para você, dá certo para outra pessoa. Tem gente que não tem nenhuma queixa com relação à diminuição de libido com o DIU de Mirena. Isso. Tem gente que sentir também. Então tem coisa que também só vai descobrir tentando. Usando, né? exatamente. É isso. Isso. Próxima pergunta. Boa tarde, doutora Vanúzia. Eu gostaria... Cadê a Desica? Me traz aqui de volta. Tá fugindo da tela aqui. Se é uma pergunta aqui agora. Ela quer saber queimação e ardência na vagina. O que é que pode ser? A maioria das vezes, essa queixa tem a ver com candidíase mesmo. Outra coisa que leva a queimação na vagina, secura vaginal. As mulheres em pós-menopausa têm essa queixa muito frequente, porque o que servia de lubrificação diminui muito. Então, a sensação que elas sentem, secura, queimação, ardor. Próxima pergunta. Boa tarde, eu tenho 13 anos. Meu Deus! Sou adolescente, minha menstruação está vindo há um mês. Só que ela está vindo um mês sim e outro não. É normal?
Isso não é o esperado. Bom, se você menstruou aos 11 anos, preste bem atenção, você está naquela fase de adaptação do seu organismo aos novos comandos hormonais da menstruação. Então, é comum que você não menstrue todo mês, porque 2 anos podem se passar com essa baguncinha da sua menstruação. Mas se você menstruou mais cedo que isso, 10 anos, a gente já espera que essa fase tenha passado e que seu organismo responda bem a esses novos comandos. Então é preciso uma investigaçãozinha. Eu vou deixar que você passe mais tempo, chegue aos 14 anos. Se essa queixa permanecer aos 14 anos, procure um ginecologista. Você, mesmo sendo um adolescente, pode já ter ciclos anovulatórios, síndrome de ovário policístico. Então, isso precisa ser investigado, né? Isso. Olha, uma telespectadora comenta que fez uma curetagem, mas que ela continua sentindo dor, né? A gente chama de pé na barriga, né, doutora? E a barriga também está inchada. O que é que pode ser? Já vem acontecendo há alguns meses. Olha só, a curetagem, ela não deixa de ser um trauma muito grande para a cavidade endometrial. Então, é comum que se sinta dores. Eu quero saber se você já conseguiu menstruar, se essa menstruação foi na mesma quantidade de antes, porque o que é que acontece? Algumas curetagens muito vigorosas podem colabar a parede do endométrio. E isso vai levar a alguns distúrbios menstruais. Então, além dessa dor, presta atenção na quantidade de fluxo. Como é que está vindo a tua menstruação, tá bom? Eu acho que vale a pena gineco para investigar, Vale a pena gineco, né? investigar com exames de imagem, todo o seu histórico menstrual, isso é bom. Ó, tem os nomes que chegam aqui que eu não sei se tá certo. Então, vamos lá. A filha dela tem 16 anos, já foram retirados 10 fibros adenomas nas mamas. É o contrário, adenomas nas mamas. Faz uso de Pietra, é um remédio, é? Pietra é um anticoncepcional. Trata a endometriose desde 13 anos. 13 anos, 13 gente! Anos. Olha isso. E é o seguinte, ela com esses fibroadenomas, não esquenta a cabeça não, fibroadenoma é um tumor benigno, tá certo? Da mama, incomoda porque a mama fica heterogênea e dolorosa. Mas o uso do contraceptivo, eu preferiria um contraceptivo perene, sem menstruar, porque impede mais essa ação hormonal cíclica de dor nas mamas. E como ela tem endometriose, o ideal é que realmente esse contraceptivo seja tomado de modo contínuo para diminuir as dores no pé da barriga, diminuir a ação desses ciclos hormonais sobre essa mama que já tem esse probleminha de desenvolver essas estruturas benignas, mas enfim, incomodam. Ou seja, não menstruar é o ideal, É né? o ideal para ela. Tem como evitar cólica? Tem alguma dieta ou alguma recomendação? Se já lavar cabelo e andar descalço afeta a menstruação? É motivo de cólica, gente? Vocês como Andar descalço, lavar cabelo não é motivo para afetar a menstruação em nada. Também não gera cólicas isso. A cólica, geralmente, é o próprio útero contraindo para a menstruação descer, para o endométrio descamar inteiro. Tem como evitar? Tem vários antiespasmódicos que você pode tomar e que estão à venda no mercado. Tranquilo isso. Ou seja, não tem nada a ver, né? Igual Tem a não. minha mãe. Semana Santa, claro, sexta-feira passada, ninguém varre casa, porque é um insulto a Jesus, né? Tem umas coisas assim, depois você fica assim, meu Deus, como é? Menstruada não pode chupar abacaxi. Sim. Manga com leite. Gente, suco de manga com leite é uma delícia. O que é que acontece, né? Enfim, tá? Pode, tá tudo certo. De onde é que é gerado o policístico, né? O remédio tem remédio para evitar? O policístico é gerado de um mau funcionamento ovariano. Ele produz muito hormônio masculino e pouco hormônio feminino. Então, ele fica recrutando folículos que aparecem como cistos, sem resultado, porque não há ovulação, mesmo com esse recrutamento. Tem remédio para evitar? Tem. Contraceptivos. Você precisa de um ginecologista para prescrever o contraceptivo correto, porque não é qualquer um que vai servir para você. Ou seja, tem coisa que só mesmo o gineco, né? Só mesmo um papo, uma conversa para explicar, né? Exatamente. Medicação é uma coisa muito individual. Então, cada caso é um caso. Muitos relatos de dor, de coceira, de ardor no ato de urinar. E essa telespectadora comenta que já fez tratamento 6 meses e mesmo assim volta. Ela só não deixa claro se é relacionada à infecção urinária e volta de repetição ou se é candidíase. Ela comenta que é candidíase, Desirê? Ela não deixa pra gente, né? O ideal é arejar o local, mesmo fazendo o tratamento de 6 meses, manter essa vagina ácida. É o ideal também, eu não sei se seu caso é urina ou
vagina, eu não sei, mas se for a urina ácida também é a urina saudável. Então, quem tem infecções urinárias recorrentes é porque tem um problema de basificação da urina. O ideal é fazer um exame de urina, o ideal é arejar os genitais, o ideal é lubrificar os genitais com alguma substância oleosa, porque isso tudo vai prevenindo e mudar alguns estilos de vida. Por exemplo, perder peso, porque o ganho de peso acrescenta os sucos e acumula suor, e isso muda o ambiente genital, predispondo a coceiras, a ardência, toda essa queixa que você falou aí. Então, mudar alguns estilos de vida também faz parte do tratamento para essas doenças. Inclusive, dieta, diminuir a ingestão de açúcar, porque cada dia mais a medicina tem visto que comer açúcar não é lá grandes vantagens, não. Uma telespectadora está falando sobre uma característica que chama a atenção. Ela diz que uma semana antes da menstruação, ou seja, no período da TPM, a barriga fica muito grande. Parece que ela está grávida. O que é que pode ser, doutora? Olha só, na fase pré-menstrual você tem um nível bem alto de progesterona. A progesterona, ela acumula líquido. Você fica com as mamas mais edemaciadas, o baixo ventre também. Você fica mais lenta, mais frágil, de raciocínio e reflexos mais devagar. Isso é a progesterona quem faz. Ou seja, não tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer, a não ser que se parar de menstruar. Isso. Aí, ou né? Os exercícios, eles facilitam muito essa drenagem, entendeu? Então, fazer exercício tornou-se tanto uma conduta terapêutica como preventiva. É bom em tudo. Estou grávida, sempre que eu vou ter relações, arde muito. É normal? Normal, porque durante a gestação a vagina é povoada frequentemente por candidíase. E é ela quem traz essa queixa principal de ardência, entendeu? Nesse período da gravidez, fica Na mais gestação, a candidíase, a vagina fica muito ácida durante a gestação. E a candidíase vem e faz uma farra, geralmente durante todo o curso gestacional. Então, essa queixa é bem frequente. Vamos conversar com a obstetra nesse caso, né, Com certeza. Já que incomoda. Porque tem uns cremezinhos que ela pode usar, inclusive durante a gestação, sem fazer mal nenhum a nada. Então... Boa tarde, doutora e Fernandinha. Fiz alguns exames e descobri que estou com 2 miomas. Porém, minha menstruação está vindo 2 vezes no mesmo mês. Aí isso é uma parte que a gente vai conversar já já. Comecei um medicamento, no 3º comprimido eu senti tontura. Porém, mesmo não usando anticoncepcional, eu já sentia tontura. A pergunta é, para ou não para a medicação? Primeira pausa. Vamos por partes ali. Vamos. Ela disse que a menstruação dela está vindo 2 vezes no mês. Vamos explicar que às vezes não é isso, né, doutora? Isso. A menstruação, quando ela vem no comecinho do mês, no final desse mesmo mês, ela aparece de novo. E isso não se constitui em 2 menstruações em um só mês. Você precisa fazer um calendário menstrual para você estabelecer de quantos dias o seu ciclo é composto. Um detalhe. O outro detalhe é essa medicação que você tomou, eu acho que é uma medicação de contracepção, não é? É um anticoncepcional. E você, a partir do 3º comprimido, sentiu tontura, mas já sentia. Eu digo a você que tontura não é o efeito adverso principal de contraceptivos. Vômito, náusea, dor de cabeça, sim. Como você não sentiu isso, sentiu tontura e já sentia isso antes, eu acho que isso é uma sintomatologia vinculada a outra coisa. Eu, como você precisa de um contraceptivo, sim, porque disse que está menstruando 2 vezes no mês, vamos continuar com essa medicação. E conversar com o gineco que passou, né, doutora? Claro, você tomou esse contraceptivo. Não é prescrito por alguém. Agora, essa história do menstruar 2 vezes no mês, desde que eu aprendi isso com a doutora Vanusa, eu nunca mais esqueci. Você faz a conta assim, ó. Pensa que você menstruou no dia 1, certo? Isso. Aí, quando for no dia 29, provavelmente, se for o ciclo de 28, vai chegar a sua menstruação. Aí você diz, ai, meu Deus, menstruei 2 vezes. Não foi. Já completou o ciclo, tá? Aprendeu demais você. Com a professora dessa fica fácil. Ela está nas redes sociais, no @cecicol.diagnósticos. Obrigada por ter vindo hoje. Obrigada a você. Bom restinho de feriado, viu? Por favor. Pra você também. Semana que vem ela tá de volta.